Olá, aqui é o Enzio e hoje por meio deste vídeo vou mostrar alguns processos que acontecem dentro da empresa Beton Fusion. Antes de comentar sobre os processos da empresa, vale ressaltar como essa organização surgiu. Ela é oriunda de um grupo de amigos da faculdade que tiveram a ideia de criar uma empresa voltada não somente ao lucro, mas à sustentabilidade. Sendo assim, a empresa Beton Fusion é uma empresa praticamente nova no campo empresarial, mas tem como visão se tornar referência em todo o Brasil por seus serviços inovadores sobre arrecadação de energia sustentável. Partindo deste princípio, a empresa Beton Fusion busca cada vez mais buscar métodos tecnológicos para que possa investir não somente em arrecadar lucros, mas também ajudar o meio ambiente, preparando seus colaboradores para qualquer adversidade que aparecer e levando os meios para estudar novas oportunidades, pois a cada dia os meios de energia estão se tornando mais escassos. Com as informações que foram levantadas, percebemos que será necessário investir em nossos colaboradores, mas como qualquer outra organização, a empresa Betanfood não possui seus colaboradores e tem ciência que cada um ali possui seus valores e suas vivências individuais. Como também sabemos que muitos colaboradores compartilham alguns comportamentos, como aqueles conversadores, como aqueles brincalhões, outros que estão extremamente preocupados com algo, aqueles que vivem atrasado e aqueles também que estão em qualquer outro lugar, menos no trabalho. Mas como foi mencionado antes, a empresa quer se tornar referência em todo o Brasil e para isso precisa contar com uma equipe altamente qualificada e preparada para atender qualquer adversidade que aparecer. Diante disso, a empresa deseja ter consigo profissionais proativos, dedicados ao trabalho e que saibam trabalhar em equipe. Mas infelizmente, quando se foi feita uma análise interna, foi constatado uma equipe desmotivada, altamente perdida diante as demandas trabalhistas e o que se esperava de funcionários trabalhando junto foi visto totalmente o oposto. Com os fatos que foram obtidos, foi decidido que seria necessário uma reunião com todos os responsáveis da empresa para decidir o que seria feito diante do que foi apresentado. A princípio, a reunião tentaria desvendar qual o problema que estaria ocorrendo na empresa e qual é a forma que deveríamos reagir ou tentar mediar esse problema. Durante a reunião, foram levantadas algumas sugestões do que poderíamos fazer, tais como fazer uma análise minuciosa, tal como depois elaborar um plano de ação e depois partir para o desenvolvimento desse plano de ação, e depois veremos como seria a aplicação desse plano, e posteriormente, que é o mais importante, ver o feedback dos colaboradores, como seria a reação deles diante. A partir dos dados que foram levantados durante a reunião, partimos então para uma análise minuciosa de cada setor da empresa, de cada funcionário, e partimos então para estudar métodos que pudessem ajudar os nossos funcionários a ser colaboradores cada vez melhor. Já tínhamos ciência de que reuniões só para dar broncas ou até mesmo só para levantar os pontos negativos dos colaboradores não iria adiantar de nada, ou até mesmo passar conteúdos online ou enchê-los de apostila também não levaria a nada, pois um conhecimento sem uma explicação ou sem um monitoramento não adianta de nada. Então tínhamos ciência de que deveríamos acompanhar os nossos colaboradores. Após muitos estudos, chegamos a uma conclusão, ou melhor, a um conceito, o conceito de competência. Sabemos que, para que nossos colaboradores sejam desenvolvidos, eles precisam primeiro saber das suas competências, ou melhor, como manuseá-las. Para isso, partiremos de três princípios, como o do conhecimento, que é o saber, o da habilidade, que é saber fazer, e o da atitude, que é querer fazer. Partindo desses princípios, poderíamos aplicar nosso processo de treinamento e desenvolver os nossos colaboradores. Mas antes, precisamos saber de um princípio básico, que cada colaborador tem suas vivências e suas atitudes próprias. Como também sabemos que cada colaborador possui uma vida além do trabalho e precisaríamos conhecer a fundo cada funcionário, saber
Quais os seus desejos, quais seus sonhos, quais suas expectativas de vida, tanto dentro da empresa como fora dela. Saber que o funcionário também tem uma família, ele tem filhos e que ele também tem preocupações, ele tem despesa. Então, cabe a nós também cuidar do estresse do funcionário e também, como bons gestores, verificar se cada funcionário está no lugar certo e na função correta, cujo aquilo que o funcionário se sinta disposto a realizar, se sinta motivado a cada dia a criar-se mais naquela função. Decidimos então criar uma nova reunião, só que agora não com os responsáveis pela empresa, mas sim com os próprios colaboradores, e decidimos então utilizarmos uma ferramenta chamada de avaliação de 360 graus, onde cada avaliador iria avaliar tanto seus colegas como a si mesmo e a própria empresa, cada setor, e assim chegaríamos a um consenso, tentaríamos achar os erros e tentaríamos solucionar os erros. Diante os dados que foram levantados na avaliação de 360 graus, ficou notório que a comunicação entre eles quase não existia. Era como se cada um ali nunca tivesse se visto. Portanto, decidimos restabelecer a comunicação entre os colaboradores. Para isso, tivemos uma ideia que talvez geraria um impacto negativo entre eles. Mas pensamos conosco, se trabalhamos em prol da sustentabilidade da natureza, então nada melhor que levar todos para um pequeno passeio em meio à natureza, podendo assim aliviá-los do clima tenso do escritório. Bem, como era de se esperar, muitos reagiram de forma negativa ao pequeno passeio. Alguns se isolaram, alguns agiram de forma tímida, se isolando do grupo, e outros já agiram de forma totalmente natural, se entregando totalmente à natureza, se conhecendo e permitindo se conhecer cada vez mais, conhecendo colegas de trabalho. E sendo assim, foi um pequeno passo para a união daqueles colaboradores, permitindo ali um pequeno diálogo entre cada um deles. Ao analisarmos o passeio, podemos perceber que os colaboradores tinham em si o desejo de conhecer os seus colegas de trabalho, as suas rotinas ou até mesmo de pedir ajuda para resolver problemas da própria empresa, o que nos fez questionar sobre o porquê não fizeram isso antes e dentro da própria empresa. Então, após ouvir novamente os colaboradores, muitos nos relataram que seus líderes eram extremamente autoritários e que os enchiam de tarefa, alguns cujos mesmos nem sabiam como resolver. Então, ficava inviável que os colaboradores criassem um vínculo assim, pois os mesmos estavam sempre ocupados. Essas informações não podíamos permitir que nossos colaboradores voltassem para aquela rotina. Decidimos então ajudá-los, fornecendo a eles o que era básico, o treinamento para cada funcionário que fosse ocupar aquela função, além do suporte de outros líderes, que esses sim estavam dispostos a ajudá-los. E se mesmo assim os mesmos sentissem falta de algo, estávamos dispostos a oferecer livros e suporte online para tirar qualquer dúvida. Em relação aos outros líderes, decidimos realocá-los de função. Os mesmos já estavam saturados da função que exercia e, sendo assim, não tinham nenhuma vontade de treinar ou até mesmo ajudar aqueles funcionários. Por fim, percebemos que algumas das nossas mudanças surgiram efeito, como o restabelecimento da comunicação. Agora os funcionários tinham mais assertividade e tinham mais confiança para pedir ajuda uns aos outros e assim resolver problemas da própria empresa e até mesmo problemas pessoais. Sendo assim, o clima de união e de equipe estava restabelecido dentro da empresa, e o que nos fez nos surpreender mais ainda foi que a inovação e a motivação se fazia presente a cada dia. Funcionários sempre dispostos e querendo evoluir e contribuir com o futuro da empresa.